Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que bom que você está aqui comigo, que hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Eu quero falar com você hoje sobre a teologia do julgamento particular. Essa teologia vem sendo difundida no Brasil, meus irmãos, e ela trata o seguinte, que quando uma pessoa morre, ela é apresentada a Deus e ela é julgada, ou vai ser direcionada ao céu, direcionada ao inferno, ou a uma estação intermediária, um plano intermediário, onde ela pode passar um tempo e ali pagar os seus pecados, ser punida em proporção necessária para pagar os seus pecados, para ela poder ascender aos céus. Pois bem, então seria os 3 estágios. Ou você morreu, se apresenta a Deus, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, onde vai ter um castigo eterno, ou você fica na estação intermediária um período até você pagar os seus débitos, e assim você possa ir para o céu. Então essa teologia, irmãos, ela se baseia no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, que diz o seguinte: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e depois disso vem o juízo. Mas não está dizendo que é necessariamente logo após a morte, mas está de alguma forma já respondendo 2 outras questões. A primeira delas é a possibilidade de reencarnação? Não. Nós não temos esta oportunidade de reencarnar várias vezes, nascer, crescer, viver, aprender e morrer várias vezes até que nós possamos alcançar um estado de graça. Não, ao homem foi ordenado morrer apenas uma vez e depois disso já vem o juízo. Ponto. Outra questão que esclarece aqui é que não adianta, depois que uma pessoa morre, não adianta nós fazermos culto ou missa de corpo presente, não adianta nós fazermos culto ou missa de 21 dias, de 49 dias, nada disso vai resolver para esta pessoa. Nós precisamos ouvir o Evangelho, crer, se arrepender, para receber o perdão dos nossos pecados e assim nós entrarmos para a graça de Deus. Tá? Então, agora vamos olhar nas Escrituras sobre esta questão de morrer e se apresentar a Deus. Primeiro, irmãos, porque se isso acontecer, você há de convir comigo que mais da metade da Bíblia fica inválida. Por que se fala tanto no juízo final? Por que se fala tanto neste juízo? Porque se cada pessoa ao morrer ela já for julgada, então não sobra ninguém para ser julgado lá no final. E não, se uma pessoa hoje foi julgada, ela não vai ser julgada novamente. Ela já foi absolvida ou condenada. Não existe na lei divina segunda instância, terceira instância. Isso é coisa terrena. O julgamento de Deus, ele é justo, ele é inquestionável. Então ele é feito numa única vez. Então veja só, se cada pessoa que morre, ela já recebe um julgamento, que ela vai para o céu, ou que ela vai para o inferno, ou que ela vai para a estação intermediária, e nessa estação intermediária não tem mais possibilidade de ir para o inferno. Ali ela vai ser remida, vai ser lavada, vai ser preparada para ascender o céu. Então não precisa ter um julgamento final. Quando tudo isso aqui acabar, já estará todo mundo julgado. O céu estará com os seus, o inferno estará com os seus, e assim resolvido. Vamos ver o que as Escrituras diz. Irmãos, se você abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 28, lá está escrito da seguinte forma: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vai haver um momento que há um julgamento totalitário. Todos que estão nos sepulcros, todos que já estão mortos,
vão ouvir a voz de Deus. E todos se apresentarão ao trono para o julgamento. E nesse julgamento, uns vão ressuscitar para ir para a vida eterna, para a salvação, e outros para a condenação, onde sofrerão eternamente. Mas então são 2 grupos? Não, são 3, tem mais um grupo. E eu quero falar com você sobre este grupo, porque aqui está falando do julgamento da igreja. Mas antes disso, Jesus virá buscar um povo. E aí que eu quero que você preste muita atenção e aonde você está depositando a sua fé, o que você está buscando em Deus, aonde você está acreditando o seu futuro. Porque veja só, todos os mortos ouvirão a voz de Deus, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Mas e qual é o grupo que não vai passar por esse processo? É a igreja do Senhor Jesus, é a igreja de Cristo na terra. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 a seguir. Então, abra sua Bíblia e leia, que está escrito assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, estes que Jesus virá nas nuvens e chamarás a sua igreja, esses que subiram a encontrar com Cristo nas nuvens, viverão sempre com o Senhor. Já não passarão mais por esse processo, já não voltarão para o sepulcro, não morrerão de novo, então não passarão por este julgamento. Esses já foram salvos. Esses já foram salvos. Mas os demais que ficaram dormindo. Mas vai ter um povo que vai ficar dormindo? Sim, meus irmãos, vai ter um povo que vai ficar dormindo. Veja, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20. Lá diz assim: Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-os no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reinaram com Cristo. Nós já vamos falar sobre o reino milenar, o reino de Jesus. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então você vê que aqueles que estão com Cristo reinarão com ele 1000 anos. Agora, quem é as pessoas que Jesus vem buscar nas nuvens? Você lembra que em Tessalonicenses diz que Jesus vem buscar um povo.
né? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E como é que eu vou morrer em Cristo? Meu irmão, você vai morrer em Cristo se você fizer parte da igreja de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Mas aonde que está esta igreja? Que igreja é esta? Esta igreja, Jesus prometeu ela no livro de Mateus 16, do verso 16 a seguir, quando ele diz a Simão Pedro, e Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Veja que Jesus faz uma promessa, que ele vai edificar uma igreja, que ele vai dar a chave do reino dos céus na mão de Pedro. Tudo o que Pedro ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Esta igreja, Jesus disse assim, edificarei a minha igreja. Igreja da qual o Cristo é a cabeça. E é esta igreja que ele vem buscar. Amém? Então, contra esta igreja, meus irmãos, não haverá a segunda morte. Estas pessoas que serão arrebatadas, elas não verão a segunda morte, elas reinarão com Cristo. Mas depois disso, irmãos, o que vai acontecer? Então você vê que aqui um povo já foi elevado aos céus, os outros continuaram dormindo. Correto? E como João disse, haverá um dia, no livro de São João, nós lemos que haverá um dia que todos os sepulcros, todos que estão mortos, ouvirão a voz de Deus. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a condenação eterna. Então vamos ver quando será esse juízo final. Jesus vem com o seu povo para reinar durante 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Então você vê que ainda não tem pessoas no inferno. Você vê que o lago de fogo está preparado para o diabo e os seus anjos. Quando nós lemos aqui um pouco antes, nós vemos que o diabo vai ser lançado no lago de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. São os únicos que estão no lago de fogo. E depois vai ser lançado o diabo, que vai ser o terceiro a ser lançado lá no lago de fogo. Aí vamos ver agora o juízo final. Então você vê que se existisse antes um julgamento particular, as pessoas que vão para o inferno já seria lançado lá no lago de fogo, já estaria lá queimando junto com a besta, junto com o falso profeta, e não tinha necessidade de julgar as pessoas depois. Mas agora vem o grande juízo. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
Jorge, mas aí está dizendo que o inferno deu os mortos que estavam nele. Irmãos, quando você lê inferno na Bíblia, é uma tradução que vem de Hades. Então, em boa parte dos locais que está escrito inferno, está se referindo à sepultura, a túmulo, ao Hades. Tá? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, você lembra que Jesus disse: aquele que for ligado na terra será ligado no céu? Quem é ligado no céu tem o nome escrito no livro da vida. Amém? Observe bem isto. Mas então aqui, qual é o nosso objetivo? O que nós queríamos te mostrar? Que vai existir um julgamento. E neste julgamento, todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, estarão diante do trono para ser julgado. E uns irão para a vida eterna e outros irão para o sofrimento eterno. Ninguém vai escapar. O mar vai ter que devolver os seus mortos. A sepultura devolveu os seus mortos. Neste segundo julgamento, que é o mesmo julgamento que foi retratado lá no livro de João, capítulo 5, verso 28. E veja agora, quando o próprio Jesus falava sobre esse julgamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no verso 31. Olha só. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então você vê que o inferno está preparado para o diabo e os seus anjos, mas ainda não tem ninguém lá. Por quê? Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes meus pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então você vê que Jesus virá para fazer um julgamento. Jesus virá para julgar o povo, todo o povo. Jesus vem para salvar a sua igreja. Depois Jesus volta para julgar a todos, grandes, pequenos, ricos, pobres, todas as nações vão ouvir a voz do Senhor, vão ressuscitar, mas todos vão se colocar diante do trono de Deus para ser julgado. E é quando, então,
será feita a separação daqueles que vão para o céu, daqueles que vão para o inferno. Não existe uma terceira via, não existe um local para que essas pessoas possam se redimir. Por isso, ao homem foi dado o direito de nascer e morrer apenas uma vez, e depois disso o juízo. Mas o juízo vai ser na vinda de Cristo. Quando Jesus vier nas nuvens, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aqueles que estiver vivo em Cristo serão juntos elevados à glória no arrebatamento da igreja. Voltarão com Jesus para reinar durante 1000 anos. E após esse 1000 anos, Satanás, que foi amarrado, será solto, reinará por um pouco de tempo, enganará as nações e logo depois ele é lançado com a besta no lago de fogo. Então se estabelece o reino de Deus, como nós vimos no livro de Apocalipse 20, ali do 11 a seguir. Se estabelece o reino, agora o trono de Deus para o julgamento, e todos agora ressuscitarão. O mar dará os seus mortos, a sepultura dará os seus mortos, todos agora vão para diante desse trono e serão julgados. Uns para a vida eterna, para a salvação eterna, outros irão para o lago de fogo, irão para o inferno, para o sofrimento eterno. Então, meus irmãos, não existe julgamento particular. A salvação é particular. Que Deus abençoe a sua vida. Espero ter sido claro. Se ficou dúvidas, deixa aí nos comentários e nós voltaremos a nos falar. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais, estou à sua disposição. Um grande abraço, que Deus abençoe e que o Espírito Santo esteja traduzindo no seu coração a verdade da palavra de Deus. Que Deus abençoe.